experiências. Lembra? Mar calmo não faz bons marinheiros. Nós precisamos lutar e avançar no nome de Jesus. No domingo passado, nós compartilhamos aqui sobre o livro do profeta Daniel, onde Deus falava com Daniel e dizia: olha, Daniel, não é tempo de parar, vai até o fim, Daniel, tenha bom ânimo, Daniel. Daniel, não desista da jornada, porque vai chegar um momento que você vai repousar em um lugar de descanso. O que nós entendemos com isso? Que Daniel, ele perseverou na palavra de Deus, passou por todos os processos de provações, e recebeu a graça do Senhor quando cruzou a linha de chegada. Assim deve ser com você, assim deve ser comigo, assim deve ser com a igreja do Senhor. Me ajuda a pregar, diga para o seu vizinho: Deus não vai te livrar da prova, mas Ele vai te livrar na prova. Ô irmão, quem já fez prova de matemática? Pelo amor de Deus, Deus nunca me livrou. Eu ficava orando: professor falta, professor quebra o carro, professor falta, professor quebra o carro dele para ele não vir hoje. Eu não estudei, eu não sei nada, quebra o carro, mas não tinha jeito, ele vinha e aplicava a prova. E aqui chegamos porque Deus nos livrou na prova. Aleluia. Quem é casado, levanta a mão. Ô irmão, casamento é uma prova, sim ou não? É uma prova boa ou uma prova ruim? Boa, gostei, irmão João, prova boa. É, irmão, só sabe quem está lá, é ou não é? Mas é bênção. Deixa eu falar para você, casado, casada, Deus não vai te livrar da prova. Ele não vai matar o homem, mas Ele vai te dar vida nela, fica tranquilo. No final vai dar tudo certo no nome de Jesus. Amém? Antes de continuar, eu quero orar pela vida do nosso querido irmão Dedé, Orlândia. Vindo para cá, o pastor Melo me ligou, e as notícias não são animadoras por lá. A saturação dele está 5/3, e ele está entubado. Então, cientificamente, os médicos só estão aguardando o aparelho desligar de fato, e o nosso irmão se encontrar com o Senhor na glória. Amém? Mas nós cremos no Deus do impossível, cremos que esse Deus é poderoso, cremos na sua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável, e nós vamos orar agora para que Deus cumpra a sua vontade, para que Deus faça tudo de acordo com a sua vontade, e que nós que aqui ficamos, continuamos intercedendo, orando uns pelos outros. Amém? Pastor Floriano, vem orar aqui pelo nosso querido irmão, por favor. Aproveitar também, e o meu primo Xerxes está hospitalizado, e na terça-feira, se não me engano, ele vai fazer uma cirurgia, e vamos orar também por ele. Levanta as mãos comigo e vamos orar. Querido e glorioso Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso eterno e glorioso Salvador, nós oramos, ó Deus, pelo nosso irmão Dedé. Nós fomos informados, ó Deus querido e amado, da situação, mas isso é para nós, para os médicos, mas para o Senhor, ó Deus querido e amado, isso não é nada. O Senhor ressuscitou lá 4 dias depois de morto. E o Senhor, Deus querido e amado, devolveu a vida a Ele. O Senhor é o mesmo Deus que nós estamos orando e pedimos. Segundo, ó Deus querido e amado, a sua palavra.
Nós sabemos, ó Deus querido e amado, e somos informados através do Espírito Santo 24 horas, que o Senhor tem poder para operar milagres. Nós somos prova disso, porque o Senhor tem operado milagre em nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos familiares. Eu acredito, eu creio, Deus querido e amado, que o Senhor sempre nos ouve. E eu te peço neste momento, ó Deus querido e amado, que o Senhor faça a sua vontade. Porque a sua vontade, ó Deus querido e amado, é maravilhosa. E em nome de Jesus Cristo, eu quero orar também pelo meu sobrinho Ataché. Peço ao Deus querido e amado que o Senhor abençoe, usa a mão dos médicos, ó Deus querido e amado, para a glória e para a louvor do teu nome, para a alegria nossa, para a alegria da tua igreja, para a alegria da família, dos familiares. Eu te imploro, ó Pai querido e amado, crendo no meu coração, no milagre. Em nome de Jesus eu declaro a vitória em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Aleluia. Tome seu assento, por favor. Livro do profeta Daniel, Mel, por favor. Capítulo é o de número 6. Nós vamos ler o versículo de número 10. Daniel, capítulo de número 6. Final de semana que vem será a nossa ceia, o nosso culto de ceia. Será o primeiro domingo do mês. E eu quero convidar os irmãos a não faltarem. Amém? Se esforce para vir. Hoje, nosso café da manhã estava tão gostoso. Tinha bolo. Oh, irmão, esse bolo atravessou São Paulo, hein? Aleluia, veio bolo, a Cismai trouxe bolo, tinha pão. Mas domingo que vem a gente podia fazer uma mesa bem legal. Amém, Kelly, Rogério, irmão Roberto, a equipe toda. Como é um culto de ceia, vamos fazer uma festa gloriosa. E se você puder trazer um prato, mas não faz igual o pastor, traz o prato para levar as coisas para casa. Traz o prato, né, Anderson? Com alguma coisa dentro, né? Traz, se você puder, claro, compartilhar, traz um suco, traz, café não, irmão, café tá caro, café é a igreja que é rica que dá, né? Mas eu quero convidar você a compartilhar conosco desse tempo de mesa, e vai ser muito bom. Eu quero convidar você também a trazer o quilo do amor, amém? Nós estamos precisando do quilo do amor. É aquele quilo que nós, todos, culto de ceia, a gente reúne aqui e depois abençoa a igreja, abençoa os irmãos. Então, no nome de Jesus, eu quero fazer esse pedido para você, se você puder. Olhe lá na sua despensa, separe o quilo do amor. Lá no nosso GR, nós estamos organizando o quilo do amor através do GR. Então o próprio GR já está montando uma cesta com os alimentos. Então nós vamos trazer aqui, consagrar aqui, ou não é, Douglas? Vamos consagrar aqui no nome de Jesus, e vai ser uma bênção para a glória de Deus. E na sexta-feira, nós teremos aqui o nosso culto de adoração, nossa noite de adoração, a partir das 20 horas, sexta-feira agora. Venha, irmão, venha aquecer o carnaval. Ah, bom, misericórdia. Venha na sexta para a gente orar, para a gente expulsar todo o capeta, todo o mal, para a gente repreender todo o espírito de morte, de prostituição, porque essa época, né, os capetas parece que são liberados por Satanás para destruir os jovens, para roubar a pureza das crianças. A mídia, tudo que não presta, trabalha de forma pesada para destruir a família através da festa da carne. E a gente vai vir aqui para fazer uma festa espiritual. Que dia? Sexta-feira, às 20 horas. Então venha, irmão, se esforce, venha
vem aqui, prepare a sua fantasia. Não, vista a couraça da justiça, o capacete da salvação, desembainha a espada do Espírito, venha com a armadura de Deus. É ou não é? Amém. O mundo veste-se de fantasia, mas a gente coloca a nossa armadura, porque nós estamos em guerra. É ou não é, irmão? Olha para o seu vizinho e fala para ele: já comprou sua fantasia? Ah, claro que não, pastor. Estou com a minha armadura. Efésios capítulo de número 3, verso 10, está lá. Daniel 6, 10. Obrigado, Melissa. Olha o que diz o texto. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. E em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos e orava. Quantas vezes por dia? Ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Olha que coisa interessante nesse versículo que nós lemos. Daniel era um homem acostumado a orar 3 vezes ao dia. Era um hábito, Sérgio, na vida desse homem. Ele orava todos os dias por 3 vezes, de manhã, de tarde e de noite. Esta era a rotina de Daniel. Mas deixa eu incluir você no contexto do que nós lemos. A Bíblia diz que Daniel, ele veio naquela leva de homens que foram trazidos cativos de Jerusalém para a Babilônia, correto, professor? Daniel, ele veio como um escravo para a Babilônia. Mas Daniel, por ser um hebreu, ele foi de alguma maneira instruído acerca de Deus. Daniel tinha um Deus. Daniel confiava em um Deus. Provavelmente os seus pais o ensinaram acerca de Deus. Daniel sabia quem era Deus. E ele foi trazido para a Babilônia. Daniel era um homem muito inteligente. Era um jovem extremamente competente. E logo quando foi trazido para o palácio do rei, o rei notou que Daniel era um homem muito sábio. Havia uma sabedoria em Daniel que não havia nos outros que ali estavam. E por conta dessa sabedoria, Daniel ele começou a se destacar entre os outros. As pessoas começaram a observar que Daniel era um homem excelente, era um homem que tinha algo excelente em sua vida. A Bíblia diz que Daniel ele tinha um espírito excelente, e isso o destacava entre os demais. Então Daniel vem trabalhando na Babilônia, Daniel vem realizando os seus trabalhos ali, até que um dia, as pessoas que olhavam e percebiam que Daniel tinha um espírito excelente, começou a intentar contra ele, começou a procurar ocasião para que Daniel, de alguma maneira, fosse ridicularizado pelo seu rei, fosse esquecido, fosse tirado da equipe do reino. De alguma maneira Daniel começou a ser perseguido, porque cria em um Deus. Diga para o seu vizinho aí: crer em Deus vai atrair alguns olhares para você. Amém, irmão? Você sabia que tem gente que não quer crer em Deus porque tem medo dos olhares maus? Que é isso, pastor? Irmão, tem gente que fala: não quero nada com Deus não, porque quando eu começo muito com Deus assim, o diabo fica de olho em mim. Irmão, todas as vezes que você começar a se destacar em Deus, todas as vezes que você começar a elevar o seu nível de oração e de fé em Deus, acredite, Satanás ele vai intentar contra você. Não significa que se você não fizer nada, Satanás vai te deixar de boa. Mas a grande verdade é que quando você dedica a sua vida a Deus,
você se diferencia entre os demais? Olha para o seu vizinho e fala para ele: você precisa ser diferente. Agora, com muita fé, ele já é diferente, sim ou não, irmão? Hein, Tica, você é diferente, hein? Eu fui na casa da Tica no final de semana passado. Ela não estava muito bem de saúde. Já está melhor? A senhora está bem? Graças a Deus. Ô, irmão, eu fui lá para orar por ela. Ela que orou por mim, encheu minha sacola de gelinho. Ganhei minha sobremesa. Saí de lá, o carro até penso. O mané, a esposa dela, falou: não, leva um de cada, pastor. Só que um de cada tinha muitos sabores. Que benção. Tem um espírito excelente na senhora. Não por causa do gelinho também, mas é porque a senhora é uma grande benção. Os cristãos precisam ser notados como aqueles, mané, como sendo os homens e mulheres que têm um espírito excelente. E ter um espírito excelente vai fazer com que, de alguma maneira, você sofra retaliações. E foi o que aconteceu com este Daniel. A história conta que esses homens furiosos com a maneira com que Daniel se destacava, eles começaram a perseguir. E eles perseguiam de todos os lados, mas eles não encontravam em Daniel um motivo, uma falta, um delito. E por que é que não encontrava em Daniel um delito, uma falta, um motivo? Porque nele havia um espírito excelente. Todas as vezes que nós nos aprimorarmos na busca da presença do Senhor e nos dedicarmos a orar, nos dedicarmos a estar com Deus, esse espírito vai tomar conta de nós e Satanás não vai achar ocasião de condenação contra mim, contra você. É por isso que nós precisamos ficar firmes e não desistir. É por isso que nós precisamos perseverar até o fim. Olha para o seu vizinho e diga para ele assim: decida hoje ter um espírito excelente. Muito bem, Flávio. Como eles não acharam ocasião contra Daniel, eles falaram assim: vai ser difícil pegar esse homem, vai ser difícil achar alguma situação contra ele. Vamos utilizar a sua própria maneira de adorar a Deus. Vamos utilizar a sua maneira de estar com Deus e vamos intentar isto contra ele. Vamos achar uma ocasião para sentenciar Daniel na própria lei do seu Deus. Está aqui no capítulo 6 e a partir do versículo 1. Então o que esses homens fazem? Na calada da noite, assim como os deputados e vereadores, eles vão lá e chamam o presidente e falam: vamos fazer uma lei para ferrar com o Daniel. Mas eles não disseram isso para o rei, que era para ferrar com o Daniel, porque Daniel tinha um espírito excelente e o rei sabia disso e estimava Daniel. Mas eles disseram: rei, vamos criar uma lei, vamos criar um edito, que todo aquele que não te adorar, todo aquele que fazer qualquer tipo de oração fora do contexto, fora aqui do nosso ciclo de reinado, todo este que assim fizer, seja enquadrado e lançado na cova dos leões. Vamos fazer uma lei assim? O rei, de uma maneira ingênua, disse: está falado, vamos assinar, vamos fazer sim. Então eles elaboram uma lei, e a lei é especificamente para intentar contra um homem de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer para você: você sabia que 24 horas por dia, Satanás e os seus demônios estão criando situações para intentar contra você na lei do seu Deus? Você sabia? Você sabia que todos os dias Satanás está trabalhando para destruir a sua vida, para destruir o seu casamento, para destruir a sua família, para te roubar da presença de Deus, para te tirar da presença de Deus? Você sabia disso? Pergunta para o seu vizinho se ele sabia. Você sabia? Você sabia? Responde para mim, irmão, você sabia? Então por que você está moscando?
Se você sabia tanto, então por que muitas das vezes você anda como se não soubesse? Irmão, Deus abriu os meus olhos. Eu consigo enxergar espiritualmente. Eu consigo ver os planos e os intentos de Satanás contra a minha vida e contra a igreja que Deus me confiou. Então todos os dias eu preciso estar como sentinela. Eu preciso estar orando, eu preciso estar intercedendo, eu preciso estar guerreando, eu preciso estar mandando embora esse espírito maligno de desistência, eu preciso mandar embora esse espírito maligno de divórcios, eu preciso mandar embora esse espírito maligno de rebeldia, esse espírito faccioso, esse espírito mentiroso, de soberba, de orgulho, de altivez. Eu preciso guerrear contra isso, porque eu sei dos intentos do meu adversário. Pergunta para o seu vizinho: você sabia? Você sabia, Ronaldo, que o diabo está do seu lado querendo te dar uma rasteira? Fica esperto, irmão. Fica ligeiro. Vacila não. Daniel não vacilava. E mesmo assim, aqueles homens procuraram uma ocasião para acabar com a vida dele. Queria matá-lo. A sentença era cova de leões. Mas olha que coisa interessante. A Bíblia diz, e nós lemos, que quando Daniel soube que uma lei perversa como essa havia sido promulgada e não poderia ser revogada, porque existia uma coisa na lei, que se o rei assinasse com o seu anel, essa lei ela não poderia ser revogada. A Bíblia diz que Daniel fez o quê? Ele foi orar. Agora olha que coisa interessante. Daniel não foi orar porque fizeram uma lei. Daniel foi orar porque era o seu costume. O que eu aprendo aqui, irmão? Que eu e você não devemos orar simplesmente nos dias em que o chicote estrala. Eu e você não deve levantar guarda ou sentinela no dia em que os nossos olhos veem que Satanás quer vir contra nós. Não, a oração precisa ser algo costumeiro na minha e na sua vida. Diga para o seu vizinho: você precisa orar. Você precisa falar com Deus. Irmão, você sabia que quando você levanta orações de guerra, trazendo aqui, deixa eu fazer aqui uma simbologia com isso, uma analogia com isso. Quando você coloca o seu joelho no chão e abre a sua boca de intercessor, é como se você pegasse uma metralhadora, irmão, e dasse uma rajada nos capetas que querem intentar contra você. De tal sorte, quando você não faz isso, é como se você ficasse totalmente exposto contra os dardos inflamados do maligno nas suas ideias, para fazer você viver uma vida dissoluta, maligna, aquém daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu preciso orar. A oração precisa ser um costume meu, assim como era na vida de Daniel. Muito bem, aqueles homens que sabia que Daniel era um homem de oração, eles não perderam tempo. A história conta que eles foram visitar Daniel, e chegando lá na casa de Daniel, sabe o que Daniel estava fazendo, Fábio? Cozinhando feijão com macarrão, macarrão com frango. Feijão com macarrão eu gosto, viu? É uma combinação boa para mim. Macarrão com frango. Não, irmão, Daniel não estava cozinhando macarrão com frango, não. Ele estava cozinhando o capeta debaixo dos seus joelhos. A Bíblia diz que Daniel estava em oração. Ô irmão, imagina, o capeta se levanta contra você, Flávio, e ele vem lá com os seus capetinhas. E aí o capeta, ele se materializa, sabia disso? Tem um monte de endemoniado, encapetado por aí, irmão. E eles vêm disfarçado de crente, disfarçado de amigo, disfarçado de parente, mas está tudo encapetado. E ele vem contra você. Olha que coisa gloriosa quando ele chega e você está orando. Agora imagina, ele chega e você está lá com a lata de cerveja aberta. Sou crente lá da cepa. Cantei hoje, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Não, irmão.
Não confunda a nossa alegria e liberdade com libertinagem. Você está aí comigo? Pergunta para o seu vizinho se ele está aí com você. Amém? A gente vem aqui, brinca com o time de futebol, que os irmãos vêm uniformizados, eu acho isso mó barato. Glória a Deus por isso. Mas antes de tudo isso, irmão, nós sabemos quem é o nosso Deus. Amém? Nós sabemos quem é o nosso Deus. Muito bem, os endemoniados chegaram lá. E o que Daniel está fazendo? Orando, irmão. Não dá nem para trocar ideia quando você está orando. A gente tem vindo aqui às madrugadas orar. E aí a gente chega, a Kelly já está aí, o João já está aí. E não dá para cumprimentar, irmão, porque os irmãos já estão na oração. Está na guerra. Então eu acredito que quando aqueles homens chegaram, Daniel nem ligou. Agora não, eu estou falando com o meu Deus. Eles voltam e dizem para o rei: rei, sabe aquele edito que acabamos de promulgar? Tem alguém que não está cumprindo. Tem alguém que está ferindo a lei, rei. Tem alguém que está ferindo a nossa lei. Nós vamos jogá-lo na cova. O rei diz: quem é? É Daniel. A Bíblia diz que nesta hora o rei já não conseguiu mais comer, porque na hora que ele soube que era Daniel, o coração dele estremeceu. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era o Deus de Daniel. Tem alguns capetas que vão levantar contra você, viu? Vão mandar informação lá para o seu chefe a seu respeito. Mas quando o seu chefe souber que trata de você, ei, o coração dele vai estremecer, porque ele sabe quem é o seu Deus. Então continue na brecha, continue com Jesus, continue firme com Jesus. De tal sorte, infelizmente, tem outros que o patrão vai dizer assim: demorou, porque você não tem um bom testemunho, você não tem uma vida de oração, infelizmente. Mas nesta manhã, esta palavra é para ativar a sua vida espiritual, para que você recobre a sua consciência espiritual, e que neste dia você saia daqui com um espírito excelente. Muito bem, o rei ficou triste. A lei não poderia ser revogada. Então mandam buscar Daniel. Trazem Daniel para ser lançado na cova dos leões. E a história conta que antes de Daniel ser lançado na cova, o rei olhou para ele e diz assim: Daniel, por acaso, será que o teu Deus não poderia te livrar? Ô irmão, você já parou para pensar? O ímpio dando testemunho do Deus que vê na sua vida. Essa é a expectativa de Jesus com relação à sua igreja. Essa é a expectativa de Jesus com relação à minha e à sua vida. Deus quer que eu e você sejamos referenciais de vida espiritual na vida dos outros. As pessoas precisam olhar para nós e verem esse Deus que colocou em nós esse Espírito excelente. É por isso que eu não posso negociar a minha vida de oração. É por isso que você não pode negociar a sua vida de devoção a Deus. É por isso que você não pode negociar com nada neste mundo a sua vida de comunhão com Deus. É por isso que nós cantamos: se tiver que passar pela prova, vamos passar dando glória a Deus. Eu conheço muita gente que passou pela prova, inclusive eu. E eu conheço gente que quando passou pela prova não teve bom testemunho. Ele xingou, ele esperneou, ele fez um monte de arte. Depois que a provação passou, a tempestade passou, ele não consegue olhar nem no seu rosto, tamanhas barbaridades que ele falou, fez, agiu. Mas eu também conheço aquele cristão que, assim como Jó, mesmo na prova, deu um bom testemunho.
E este testemunho tem tocado o coração de muitos que estão ao seu redor. Essa é a expectativa de Deus com a sua igreja. Amém, irmão? Daniel então é jogado na cova dos leões. Observe, Deus não livrou Daniel da cova. Nos dias de hoje a gente poderia dizer assim: Deus, tu nos disseste que seria fiel e tem me deixado passar por essa prova. Deus, estou sendo lançado na cova porque estava te adorando, orando para o Senhor, e o Senhor não está me vendo. Quantas vezes a gente faz esse tipo de oração? Sim ou não, irmão? Quem já fez? Não precisa levantar a mão não, só eu. Oh Deus, eu cuido da igreja, eu cuido do teu povo, e o Senhor deixa eu viver esses B.O.? O que está acontecendo? Oh Deus, o Senhor prometeu que cuidaria de mim. Deixa eu falar para você, a aprovação, ela é necessária para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Então, a partir de hoje, comece a glorificar o Senhor Jesus. Muito bem, a Bíblia diz que naquela noite o rei não dormiu. O rei não era crente, irmão. O rei não era hebreu. O rei não tinha nada a ver com Deus. Mas a Bíblia diz que naquela noite o rei jejuou. Quando um crente entra na prova, irmão, até quem não quer vai ter que jejuar por ele. Porque esse rei muda sentenças, reescreve história. É ele quem quebra o arco, corta a lança, despedaça os carros no fogo. É ele que abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. É ele que mata, que faz viver. É ele. Todo o poder está nas suas mãos. É ele que nesta manhã está tocando a sua alma. É ele que nesta manhã está fazendo você pensar e rever muitos conceitos dentro de você. É ele que nesta manhã está aí falando, martelando no seu coração e dizendo assim para você: ei, se você abrir o seu coração hoje, eu vou morar dentro de você, e você vai passar por este momento difícil me glorificando. É ele, é o Senhor, é o nosso Deus. Uma noite inteira passou. Era de costume, todas as noites antes de dormir, a banda vir tocar para o rei. Naquela noite o rei dispensou os músicos. Ele não quis músicos, ele não quis comida, ele não quis serviço de reino, ele não quis. Ele ficou preocupado com Daniel, um homem de Deus injustamente sendo lançado em uma cova. O que isso significa para mim e para você? Significa que todas as vezes de formas injustas fomos caluniados, fomos de alguma maneira, alguém intentar contra nós. Ei, fica tranquilo, Deus está te vendo, fique em paz. Não é você quem vai fazer justiça, procurar justiça. Ei, Deus é a sua justiça. Mas pastor, me perseguem no trabalho, me perseguem na escola, me perseguem e falam contra mim, me perseguem dentro da minha casa. Ei, continue firme, continue em Jesus, crendo em Jesus, não baixe a guarda, que a sua vida seja uma vida de oração, que você seja costumeiro à oração, e Deus vai fazer justiça por você. Foi assim com Daniel. Chegou amanhã, e a Bíblia diz que logo nas primeiras horas do dia, o rei já correu até a cova. E quando chegou lá, o rei disse: Daniel, por acaso o Deus a quem tu serves te livrou dos leões? Daniel respondeu: exaltado seja Deus, porque Ele me livrou dos leões. Deus não te livra da prova, mas Ele te livra na prova.
A Bíblia diz: irmãos, tende por motivos muitas alegrias, se passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé vai trazer para você experiência. Essa experiência vai gerar em você maturidade, resiliência para guerrear novas guerras e ser vitorioso no nome de Jesus. Então é um tempo da gente começar a glorificar o nome de Jesus. A Bíblia diz então que Daniel foi tirado da cova. O rei entendeu o poder de Deus. E quando Daniel é tirado da cova, o rei pediu para que aqueles homens adversários fossem trazidos até aquele ambiente e passassem pelo mesmo processo para ver se daria certo. A história conta que antes de chegarem ao fundo da cova, os leões já tinham devorado todos eles. E a partir dali o rei disse algo que é poderoso, e eu gostaria que você guardasse no seu coração. Ele disse que a partir de hoje, todo mundo saiba que o Deus de Daniel é o único Senhor. Você está aí comigo, irmão? Aleluia. Quais são as lutas que você tem enfrentado? Quais são as guerras, os entraves, as provas? Deixa eu falar para você. A prova, ela tem duração, ela tem tempo. Ninguém vai viver na prova em todo o tempo, mas todos nós passaremos pela prova. Qual é a maneira, pastor, de passarmos e sermos aprovados? Estar em Deus, estar única e exclusivamente em Deus. Aleluia. Todo cristão que não desenvolve o hábito da oração, ele se torna presa fácil para Satanás operar. Todo cristão que não se dedica a uma vida de oração, ele fica vulnerável às demandas de Satanás e às influências do mundo. Então, nesta manhã, eu queria convidar você a sair da cova dos leões. Que isso, pastor? Irmão, quantos de nós estamos dentro de uma cova? E às vezes o problema é tão grande, que a gente não percebe que na cova Deus está guardando a gente. E a gente tem uma tendência a murmurar, a reclamar. Mas faça uma reflexão comigo agora. Você está aqui hoje, mesmo em meio a essa dor que você está enfrentando, essa luta, você está aqui. E se você está aqui é porque existe em você uma fagulha de fé, de esperança. Deus quer tirar você da prova hoje. Deus quer tirar você da cova, desse embaraço, desse lugar de tormento. Mas para sair você vai precisar discernir quem é Deus. Você não vai sair porque eu estou dizendo que você tem que sair. Você vai sair porque você quer sair. E o querer sair vai exigir de você comunhão com Deus. Deus quer estreitar o seu relacionamento com você hoje. Ele não te livrou da prova, mas nesta noite Ele quer te livrar na prova. Você crê nisso? Fique de pé, por favor.
Eu queria pedir para baixar a luz aí, Kelly, por favor. A equipe se posiciona aqui, por favor. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Todos nós que aqui estamos, certamente, estamos enfrentando um nível de luta. Cada um com a sua luta. Existem problemas que nós estamos enfrentando no dia de hoje, porque fomos nós mesmos que causamos. Estamos apenas recebendo aquilo que nós cometemos, o resultado da nossa inconsequência, da nossa imprudência. Observe, quando você que dirige um automóvel infringe uma lei de trânsito, você é punido por ela, você recebe uma multa. A consequência da sua infração é uma multa. A consequência do seu pecado é a morte, é a separação de Deus. Todas as vezes que eu cometo uma infração no reino do Espírito, a consequência é eu me afastar de Deus. Então existem problemas e erros e provas que estamos enfrentando, é porque nós causamos. O remédio para isso, a solução para isso, chama-se arrependimento. Nesta manhã, Deus quer te tirar desta cova. Nesta manhã, Deus quer te tirar desta cova. Mas foi eu quem cometi, pastor? O arrependimento é o segredo para o perdão de Deus e uma vida plena no Espírito. Mas talvez tenha aquele aqui entre nós que também está na cova, não porque pecou, não porque falhou, não porque cometeu um delito de trânsito, como eu disse, foi jogado lá, simplesmente porque decidiu viver uma vida íntima com Deus. Tem uma palavra para você. O Deus de Daniel está aqui hoje, e Ele é poderoso para frustrar todo o intento do seu adversário. Ele é poderoso para glorificar o nome dEle através da sua vida. E nesta noite, nesta manhã, neste dia, Ele é poderoso para te tirar desta tormenta, desta provação, e fazer você se assentar em lugares altos. Aleluia! Então qual é o problema? Qual é a situação? Existem soluções para o seu problema. Então nesse momento, levante uma adoração ao Senhor. Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se das suas faltas e falhas, entregue-se verdadeiramente ao Senhor Deus em nome de Jesus, e seja perdoado, seja livre, livre de toda acusação contra você, livre de todo intento demoníaco contra você, livre de toda atadura, de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que de alguma maneira está enclausulando você dentro de uma cova. Deus está aqui falando ao seu coração. A palavra de Deus diz: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Arrependa-se dos seus pecados, levante-se, erga sua cabeça em fé, e pela fé
Há um tempo de sair da cova. Há um tempo de sair da prova. Há um tempo de glorificar o nome de Jesus. E este pode ser o seu dia. Sim. Aleluia.